Então vamos lá, pessoal. Vou começar. Se alguém tiver algum problema, mas não. Se a prova for online, vai ser mais difícil, tá? Só para avisar. Mas a gente vê como fica. Como não prejudicar ninguém, ok? Então vamos lá. Então, na aula passada, a gente falou dos planetas do sistema solar, não só dos planetas, né, mas de todos os membros do sistema solar. Os planetas, as luas, planetas anões, enfim, tudo mais. Agora a gente vai falar desse tipo, corpos desse tipo, né, planetas. Eu vou mostrar para vocês que a gente não pode necessariamente usar o nome planeta diretamente. Tem que chamar de exoplaneta pela definição atual. Mas é disso que a gente vai falar hoje, desses planetas em outras estrelas, que a gente dá o nome de exoplaneta. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês que a definição ela é ainda mais chatinha de fazer do que a definição de planeta. A gente simplesmente não tem uma definição do que é um exoplaneta hoje em dia, nada oficial. Mas mesmo assim a gente sabe o que deveria ser considerado um exoplaneta. Na prática, todos os astrônomos concordam com o que são. A gente só não tem uma definição formal. É mais ou menos assim, o que é como definir vida, né? Que é complicado. Nesse caso não é tão complicado, mas a gente também não tem uma definição. E aí a gente vai falar também. Vocês veem o cursor quando eu aponto? Não, né? Putz. Não vejo. Também não aparece. Ah, aqui, talvez. Agora apareceu. Vocês estão vendo agora o cursor? Sim, ok. Tá, então vamos falar da definição e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente detecta esses exoplanetas, né? No sistema solar, a gente consegue ver vários dos planetas até mesmo a olho nu. Quando a gente vai para as outras estrelas, é bem mais complicado. Hoje em dia a gente consegue ver os planetas diretamente, mas isso não é verdade para a grande maioria, para 99% dos exoplanetas, a gente não vê eles diretamente. A gente vê o efeito do exoplaneta na estrela. E tem vários métodos para ver esse efeito, e eu vou falar deles até com um pouco de detalhe. Principalmente o trânsito e a velocidade radial, que são os métodos que resultaram na maior quantidade de descoberta de exoplanetas até hoje. E ok, vamos falar dos exoplanetas, como eles são detectados, e vamos falar como é que eles se formam. Não só os exoplanetas, mas também os planetas do sistema solar. Então isso, a maior parte da aula vai ser esses dois temas aqui. No fim, eu vou falar dos tipos de exoplanetas. Isso inclui os planetas do sistema solar, né, os terrestres, os gigantes gasosos, os gigantes de gelo. Mas eu vou mostrar para vocês que existem exoplanetas que a gente não tem nenhum análogo para eles no sistema solar. Então tem bastante coisa no universo que a gente só passou a conhecer depois que a gente começou a descobrir, detectar planetas em outras estrelas. E por fim, só para completar o assunto, a gente vai falar um pouco do que é definir a zona habitável, que está muito relacionado também com a busca de vida em outros planetas. Antes de entrar na parte de exoplaneta, eu vou só complementar uma informação que eu acho que ficou faltando na última aula, que é a escala do sistema solar. Então, assim, é só para definir isso mesmo que ficou faltando. Eu falei de escalas de distância na outra aula, mas eu acho que eu não cheguei a definir esse termo, ele é muito importante, que é a unidade astronômica. A unidade astronômica é basicamente a distância média entre a Terra e o Sol ao longo do ano. Isso equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros. E a gente define a unidade astronômica, a gente vai ver na outra aula sobre distância de estrela, que essa medida é muito importante para definir a escala de distância para as estrelas. Que até agora a gente viu o tamanho da Terra, distância Terra-Lua, distância Terra-Sol, que é justamente a unidade astronômica, e distância entre a Terra e os outros planetas, entre o Sol e os outros planetas. Agora na outra aula, quando a gente for falar de distância para as estrelas, a unidade astronômica é muito importante, então fica aqui definido. E também é muito mais fácil a gente ter uma ideia da escala do sistema solar quando a gente olha em termos de unidade astronômica. Então, só para representar isso, eu coloquei aqui
a distância dos planetas até o Sol em unidades astronômicas. Então vocês veem aqui que Mercúrio e Vênus. Mercúrio está a 40% da distância entre a Terra e o Sol. Vênus, 70%. Marte é 1,5 vezes a distância. Então é bem fácil a gente ter uma noção de escala quando a gente fala em unidades astronômicas. E dá para a gente ter também uma noção do tamanho do sistema solar, né? Se a gente considerar, por exemplo, a distância até Netuno, que aí seria 30 unidades astronômicas. Mas como eu falei para vocês na outra aula, o sistema solar ele não acaba em Netuno. Tem bastante coisa depois disso, né? A gente tem, aqui nesse slide dá para ver bem, não estão representados todos os planetas aqui, não estão representados em escala também. E outra coisa, essa escala que está aqui nesse gráfico ela é logarítmica, então cada intervalo desse aqui é uma multiplicação por 10. Deu um barulhinho aqui, alguém sabe o que foi? Deixa eu ver se entrou alguém. Bom, vou seguir. Essa escala aqui ela é logarítmica, então cada intervalo desses, ao invés da gente estar somando um valor unitário, a gente está multiplicando por 10. Então aqui a distância é 1 vez a distância da Terra até o Sol, aqui está a Terra. Aqui são 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol, então a gente tem Saturno. E aqui já são 100 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então tudo que eu falei antes, até Netuno, é aqui. Isso aqui até 100 vezes a distância Terra e o Sol, até um pouco mais, é onde a gente tem o final, né, o limite do cinturão de Kuiper. Na verdade, grande parte dos objetos do cinturão de Kuiper estão entre 30 e 50 unidades astronômicas. Isso inclui Plutão. Então, a maior parte de tudo que faz parte do sistema solar está dentro dessa distância aqui de 0 a 50 unidades astronômicas. Mas a nuvem de Oort também é importante, eu mostrei para vocês na última aula, onde tem alguns asteroides bastante ricos em materiais voláteis, que são às vezes ejetados para dentro do sistema solar, e quando eles entram na parte interna do sistema solar, eles se comportam como os cometas. Então é bastante importante também a nuvem de Oort. E ela se estende muito além dessa escala até o cinturão de Kuiper. Ela vai até 50 mil unidades astronômicas. Ela é 1000 vezes maior do que o resto do sistema solar. Mas tem bem menos coisa também, ela é bem menos massiva. E só para dar uma outra ideia da escala de distância que a gente está falando aqui, a distância até a estrela mais próxima é 250 mil unidades astronômicas. Então a nuvem de Oort ela é 20%, ela vai até 20% da distância da estrela mais próxima. Então realmente é uma estrutura gigantesca, apesar de ter muito poucos objetos e ser muito pouco expressiva em termos de massa. Mas ela é muito grande e é o limite dos corpos que estão gravitacionalmente ligados ao Sol. Então é só para dar essa pincelada, para ficar completo o assunto da última aula. Deixa eu ver aqui que eu perdi o chat. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper falando ou colocando no chat. Tá ok? Então agora vamos entrar de fato na parte sobre exoplanetas. A definição. Né? A gente viu aqui embaixo, é a definição que a gente viu na aula passada sobre planetas. Então, pela definição atual de planetas, o sistema solar contém 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E a definição é um corpo que orbita o Sol. Então, essa primeira linha já elimina a possibilidade de usar essa definição para os exoplanetas, porque eles orbitam as outras estrelas. Então, a primeira linha, um corpo que orbita o Sol. A segunda linha, grande o suficiente para atingir equilíbrio hidrostático. Em muitos casos, a gente não conhece tanta informação assim dos exoplanetas. Eu vou mostrar para vocês que em alguns casos a gente conhece o tamanho, em alguns casos a gente conhece a massa, em alguns casos a gente tem uma estimativa da massa. A massa, na verdade, é sempre superior àquilo que a gente está medindo. Então a gente ou mede tamanho ou mede a massa, em alguns casos tem os dois, mas a quantidade de informação que a gente tem sobre os exoplanetas não é o suficiente, na maioria dos casos, para a gente saber se ele está em equilíbrio hidrostático. Na maior parte das vezes, está. Ele é grande, a gente sabe, tem massa maior do que a massa da Terra, então certamente ele vai estar.
mas a gente não tem essa informação com tanto detalhe assim. E o outro caso, né, que esse realmente a gente não tem informação, tenha limpado gravitacionalmente a vizinhança em torno da sua órbita. Essa definição é problemática até mesmo para o sistema solar. Eu mostrei para vocês que tem vários planetas que não limparam, né, gravitacionalmente a órbita, dependendo do quão rigoroso você é na hora de definir o que significa limpar gravitacionalmente a órbita. Mas no sistema solar a gente está aqui, a gente está vendo as coisas que estão cruzando a órbita dos exoplanetas, dos planetas, né, do sistema solar. Quando a gente fala de exoplanetas, que é em outra estrela, a gente mal consegue ver o planeta. Então a gente não sabe se existe ali um planeta menor que cruza a órbita dele, ou se tem muitos asteroides na órbita dele. Isso é uma informação que a gente certamente não tem para os exoplanetas. Então, essa definição de planeta que a gente usou para definir o que é um planeta no sistema solar, ela não serve para definir o que é um exoplaneta. Então, para isso, a gente precisa de uma outra definição. O problema, inclusive eu fui procurar informação desse ano, coisa recente, é que a gente não tem uma definição formal, oficial, determinada pela União Astronômica, do que é um exoplaneta. A gente tem algumas definições. Essa aqui é a definição da NASA, não vou falar que é a definição científica, eu só achei em material de divulgação científica da NASA, mas é a definição que eles usam nos materiais deles. E basicamente eles falam que um exoplaneta é um planeta que orbita outra estrela. Como a gente não pode usar a definição de planeta para falar o que é um exoplaneta, essa definição ela não é rigorosa. Então, mas o ponto é, não é uma definição rigorosa, mas como todos os exoplanetas que a gente conhece, a gente sabe que são exoplanetas, ou pelo menos corpos mais massivos, a gente não tem o mesmo problema que a gente tem no sistema solar, por exemplo, com Plutão. Se Plutão é um planeta ou não. A gente não conhece nenhum exoplaneta tão pequeno quanto Plutão. Então, para todos os efeitos, essa definição aqui, ela serve para a gente saber do que a gente está falando. Mas a gente é cientista, a gente precisa de uma definição mais rigorosa do que é um exoplaneta. Então, tem essa definição aqui da União Astronômica Internacional de 2003, mas não é uma definição oficial. Durante uma reunião, eles falaram, olha, a gente precisa ter aqui uma série de regrinhas para a gente trabalhar com isso, né, uma working rule, e aí eles estavam trabalhando com isso, mas isso nunca foi formalizado. Mas a definição é, orbitam uma estrela, vou falar do problema disso daqui a pouco, mas já é um pouco mais amplo do que a definição dos planetas do sistema solar, né, que orbitam o Sol. Tem massa necessária, tem massa verdadeira, isso é um problema também, porque a gente mede uma massa observada, que não necessariamente é a massa verdadeira, é só um limite. Mas tem massa verdadeira abaixo do limite necessário para realizar a fusão termonuclear de deutério. Isso deve assustar um pouco agora, mas quando a gente estiver falando nas próximas aulas de onde vem a energia das estrelas, vocês vão ver que é bem comum a gente falar de fusão nuclear como fonte de energia. Mas essa definição, falar que tem massa verdadeira abaixo do limite, é porque se tem fusão termonuclear, a gente já começa a falar de estrelas. Mas no caso da fusão termonuclear de deutério, está ali no meio termo entre o que é uma estrela e o que é um exoplaneta. Porque só a fusão de deutério ela não fecha ali um ciclo que a gente chama ciclo próton-próton, que é o que realmente fornece energia para as estrelas. Então, um corpo que faz só fusão termonuclear de deutério, hoje, ele não é nem uma estrela e não é nem um planeta. Ele é uma anã marrom. Essa é um problema que a gente tem na hora de definir também o limite superior do que é um planeta. Mas é problemática também essa definição, porque a gente não conhece a massa verdadeira do planeta. E no final, a última tem massa verdadeira acima do limite para ser considerado um planeta no sistema solar. Coisa que não é nem tão bem definida assim no sistema solar também, mas que para os exoplanetas até hoje isso não foi um problema, porque a gente só detecta os exoplanetas que já têm uma massa mínima que a gente não tem a preocupação de Plutão, por exemplo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. Então, eu coloquei aqui no final essa última definição,
Essa aqui não é oficial, é um astrônomo da Universidade da Califórnia que escreveu um artigo propondo essa definição. Eu achei ela muito interessante, então coloquei aqui. Ela é mais rigorosa, ela chega num valor, né? E primeiro, em órbita ao redor de uma ou mais estrelas. Igual eu falei que eu ia voltar nessa questão, porque existem planetas que orbitam mais de uma estrela. Eu não sei se alguém aí é fã de Star Wars, mas Tatooine, por exemplo, né, o planeta lá do Darth Vader, do Luke, orbita duas estrelas. Tem duas estrelas no céu lá, um sistema binário. E a gente sabe que existem exoplanetas que orbitam mais de uma estrela. Então essa definição aqui ela não é boa. Isso aqui já resolve esse problema. O planeta está em órbita ao redor de uma ou mais estrelas. E a segunda questão, ele manteve, né, tem massa suficiente para limpar ou dominar dinamicamente a vizinhança em torno da sua órbita, mas ele, nesse estudo, né, que ele publicou em 2015, ele fez um estudo dinâmico de como determinar se a massa, se a massa é suficiente para dominar dinamicamente a órbita. E ele fez isso em função da massa do planeta, da massa da estrela e da distância entre o planeta e a estrela. Tem o mesmo problema que a gente, em muitos casos, a gente não tem a massa verdadeira, a gente não consegue determinar com 100% de certeza a massa de um planeta, mas já é uma forma mais formal de chegar até uma definição. E, por fim, tem massa abaixo de 13 vezes a massa de Júpiter, que é porque se a massa for acima da massa de Júpiter, aí já vai ter queima de deutério e já deixa de ser um planeta. Então já passou a ter fusão termonuclear no núcleo, parou de ser planeta. Então tem essas três. E o mais interessante dessa equação aqui que ele propôs é que eu fiz essa conta para todos os planetas do sistema solar e para tudo que não é planeta. Tudo não, né? Só para os principais, né? Ceres, Plutão, Makemake, Haumea, que são ali os planetas anões. E 100% das vezes os planetas são classificados como planetas e os planetas anões não são classificados como planetas. Então é uma definição assim. No sistema solar a gente conhece esses valores com boa precisão, então é uma definição que para o sistema solar funciona muito bem. E aí eu já não testei, né, não fui atrás, mas o autor afirma que para 99% dos exoplanetas essa definição também funciona perfeitamente. Então assim, é só apresentando para vocês que é uma boa definição e eu acredito que nos próximos anos isso pode ser oficializado como a definição formal do que é um planeta ou exoplaneta. Na verdade, aqui ele está definindo planeta e está chamando de planeta o que está ao redor de outras estrelas. Então, só para não ficar enrolado com o termo exoplaneta e planeta, sempre que eu falar planeta, eu estou seguindo essa definição aí. Então, eu posso falar de planetas em outras estrelas, tá certo? Só para mostrar para vocês, né, que eu fiz algumas contas, só para mostrar a conta feita para a Terra. 1 é maior do que 1,2 vezes 10 a menos 3, então a Terra é um planeta. 0,00218 é menor do que isso, então isso é falso, essa afirmação. Plutão não seria considerado um planeta. Aqui eu só peguei os valores, né, da massa do planeta, da massa do Sol e da distância do planeta até o Sol e joguei aqui nessa equação. É só para mostrar para vocês que funciona. Eu não vou cobrar vocês que façam isso, não. Então, por isso que eu estou só também passando por alto aqui. Mas é uma definição muito boa. Só que tem algumas questões que, mesmo essa definição, ela é completamente incapaz de dar conta. Ele colocou lá que o planeta ele tem que estar em órbita de uma ou mais estrelas. Só que existem vários planetas na nossa galáxia, vários é realmente muito. Estou falando aqui de 50 bilhões de corpos desse tipo só na nossa galáxia. São planetas que são ejetados do sistema estelar deles. Então, eles estão sempre interagindo dinamicamente, principalmente na época que eles estão se formando. E nessa época de formação planetária, as órbitas ainda são bastante caóticas, muitas delas são instáveis, e o planeta acaba ali sofrendo atração gravitacional com outros planetas, entrando em ressonâncias, e ele é ejetado. Quando ele é ejetado, ele continua sendo o que ele era antes, né? Internamente. Não está certo que não tem mais a energia externa a fonte de energia externa que era da estrela, mas ali continua o corpo rígido, o planeta gasoso, o que for, só que agora ele está em torno da galáxia, ele não está mais orbitando nenhuma estrela. A gente dá o nome disso de planeta errante,
ou planeta interestelar, ou planeta órfão. Esse é até mais difícil ainda, porque não tem nenhum nome dado direito para isso. Eu não achei nenhuma tradução, na verdade. Eu coloquei essas traduções aqui em inglês. A gente usa Rogue Planet, igual Rogue One de Star Wars também. Mas esses corpos, assim, não entram na definição de planeta. Então, você imagina, se a Terra foi ejetada do Sol, o primeiro problema é que todo mundo vai morrer. O segundo problema é que a Terra deixa de ser um planeta, pela definição, porque não está mais orbitando uma estrela. Então, ainda que a definição esteja evoluindo, ela ainda não é capaz de incluir todos esses corpos. Então, esse corpo, por exemplo, ele não seria considerado um planeta por nenhuma das definições que já foram propostas. E aqui são os outros problemas que a gente tem, né, só para mostrar que são vários. Então, por exemplo, um exoplaneta em torno de um pulsar. Essas coisas, o que é um pulsar, o que é um buraco negro, o que é uma anã marrom, isso vai ficar mais claro nas outras aulas. Mas a única coisa que vocês precisam saber aqui é que isso não é uma estrela no sentido usual da palavra estrela. Isso é um remanescente estelar, e a anã marrom, na verdade, pode ser uma estrela que não chegou a ter massa suficiente para ser uma estrela. O pulsar a gente também chama de estrela de nêutrons, porque é literalmente isso, é uma estrela só de nêutrons. Né? Os prótons, os elétrons, eles não estão mais ali justamente por causa de uma explosão gigantesca que aconteceu, uma supernova, e isso é o resultado que sobra só um núcleo de nêutrons. E nesse núcleo pode ter um exoplaneta. Né? No caso, não um exoplaneta pela definição formal, porque pela definição teria que estar em órbita em torno de uma ou mais estrelas. Então a definição ela não atenderia esse tipo de corpo também. O outro seria um planeta em torno de um buraco negro. Até onde eu sei, a gente ainda não descobriu nenhum planeta em torno de um buraco negro. Eu posso estar enganado, mas até onde eu sei, até enquanto eu estudei isso na graduação, não tinha sido descoberto nenhum. Só que como vocês vão ver, isso é um ramo que está assim, se desenvolvendo enlouquecidamente. Então, se eu estou desatualizado 2, 3 anos no assunto, eu já posso estar com bastante informação que está faltando. Mas, até onde eu sei, não foi descoberto nenhum planeta em torno de um buraco negro. Mas essa ideia ela já foi explorada na ficção científica. Por exemplo, no filme Interestelar. No filme Interestelar, eles vão para um sistema planetário que está em torno de um buraco negro. E, pelas nossas teorias de formação, evolução de sistemas planetários, nada impede que um planeta orbite um buraco negro. E, pela definição de planeta, ele também não seria considerado um planeta. E, por fim, né, tem todo o problema da definição do que é uma anã marrom, se é uma estrela, se é um planeta. Na verdade, ela não é nenhum dos dois, a gente coloca numa terceira categoria. Mas e um planeta que orbita uma anã marrom? Ele é um planeta? Ele é uma lua? Então também não tem uma definição formal para isso. Então a ideia aqui é só mostrar para vocês que é difícil definir de fato o que é um exoplaneta, mas quando a gente fala de exoplaneta a gente sabe o que a gente está falando. A gente sabe de que tipo de objeto a gente está falando. Igual quando a gente fala de vida, a gente sabe que a gente está falando de vida. Então eu vou, só para vocês lembrar, só para o que é um planeta, pensa nos planetas do Sistema Solar, e planeta então é aquilo que orbita um outro corpo celeste, maior do que ele. Então essa definição é razoável para o que a gente vai conversar aqui. Então até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Só o Rafael que ainda está me acompanhando, Juliana também. Tá, então vamos seguir. Por que é difícil a gente... agora sim. Por que é difícil a gente observar, né, os exoplanetas? O problema não é nem a luz fraca deles. Né? Os planetas em si eles não têm luz própria. Eles refletem a luz de uma estrela. Mas na verdade, eles refletem a luz de uma estrela no visível. Eles têm luz própria no infravermelho por causa do calor interno deles.
Mas esse não é o ponto aqui. O ponto aqui é por que é difícil, por que é tão difícil a gente observar planetas, né? Hoje em dia, a gente conhece, esse número é de hoje, 4.187 exoplanetas. Esse número muda quase todo dia. Então, assim, está sendo descoberto numa taxa absurda os exoplanetas. É realmente uma ciência que está num desenvolvimento muito alto. Mas a gente conhece 4.187. Acho que aqui não inclui os do sistema solar. Mas na nossa galáxia devem existir centenas de bilhões de exoplanetas, porque existem centenas de bilhões de estrelas e a gente acredita que a tendência é que cada estrela tem ali 1, 2 ou até 3 planetas, ou mais. No caso do Sol, por exemplo, tem 8 planetas. Então a gente acredita que existem centenas de bilhões de exoplanetas na galáxia. Por que a gente só vê 4 mil e poucos, né? Até hoje. Porque o planeta, olhando aqui da Terra, ele está muito próximo, angularmente falando, da estrela. E o brilho da estrela é 1 bilhão de vezes maior do que o brilho do planeta. Então, é como, essa analogia que é boa, é como se a gente estivesse tentando ver um vagalume do lado da luz de um farol. A gente simplesmente não vai ver o vagalume. Mas, ainda assim, é possível a gente observar exoplanetas. Hoje em dia, a gente observa diretamente. Então, esse slide aqui ele até deixa de ser um pouco fazer tanto sentido assim, porque hoje em dia a gente consegue observar o vagalume na frente da luz do farol, mas não foi assim durante a maior parte do desenvolvimento dessa ciência. Então aqui é só para mostrar para vocês o histórico, eu vou passar bem rápido por essa parte. Primeira observação, ela foi feita em 1989, só que na época ela foi descartada, e ela só foi reconfirmada em 2002, então essa não é considerada a primeira, a descoberta do primeiro exoplaneta. E o primeiro, só para atrapalhar a vida de todo mundo que estava tentando definir o que é um exoplaneta, o primeiro foi descoberto tem esse nome doido aqui, isso aqui não é o nome do planeta, é o nome do corpo que ele orbita. E esse PS aqui, PSR, é porque ele orbita um pulsar. Então, os dois primeiros exoplanetas, já foi 2 logo de cara, os 2 primeiros confirmados orbitam um pulsar. E a gente procurando planeta em estrelas, tentando definir planetas como sendo algo que orbita uma estrela. E o primeiro descoberto orbita um pulsar. Então existe até controvérsia então se esse é o primeiro exoplaneta descoberto ou não. E aí depende da definição que você quer dar. Para mim é o primeiro porque, enfim, é um planeta. Mas dependendo da definição, o primeiro a ser descoberto é o que muita gente coloca como o primeiro a ter sido descoberto. Foi só 3 anos depois, que foi o 51 Pégase B. Né? É um planeta em torno da estrela 51 Pégase. A nomenclatura é justamente essa. Você repete o nome da estrela e coloca uma letra. Se descobrir mais um, é o C. Se descobrir mais um, é o D. Tem sistema que vai até o G, por exemplo. Mas a nomenclatura é essa. E esse primeiro exoplaneta que foi descoberto, ele também atrapalhou tudo que tinha de teoria de formação planetária, do que a gente esperava de um sistema planetário, porque ele era um planeta igual ao Júpiter, orbitando uma estrela maior do que o Sol, só com um período só de 4,2 dias. A Terra tem um período de 365,24 não sei o que dias. Imagina Júpiter, né, que tem um período lá de 5 anos, sei lá, mas muito mais perto do Sol. Quanto mais perto, menor é o período. Então você imagina Júpiter muito mais perto do que Mercúrio, girando ali em torno do Sol. Tudo que a gente acredita de formação de planeta nos diz que um planeta gigante como esse ele tem que ser rico em materiais voláteis, que é o que está disponível para formar a massa do planeta, e esses materiais voláteis só estão disponíveis nas partes mais externas do sistema planetário. Então não era para um planeta desse tipo existir, e ele foi o primeiro planeta descoberto em torno de uma estrela. Um planeta ali, um planeta gigante, na cara da estrela, que vai contra tudo que a gente sabia de formação planetária. Então hoje a gente já entende como explicar esse tipo de planeta, mas na época também foi bem complexo para explicar a existência desse planeta. E aqui são as datas
dos, dos planetas descobertos, cada vez com um método novo, num sistema novo. E só para destacar aqui, em 2008, então teve o primeiro exoplaneta que foi observado diretamente. Então, de 2008 para cá, a gente consegue fazer essa coisa de observar um vagalume na frente de um farol. A gente já consegue fazer isso. Mas ainda assim é muito difícil, é muito custoso observacionalmente. Então, a maior parte dos exoplanetas continuam sendo descobertos por esses outros métodos, né? Por exemplo, o método de trânsito e o método de velocidade radial, que foi o método que resultou nessas primeiras descobertas aqui. Vou mostrar para vocês esses métodos. Então, esses dois métodos, o de velocidade radial e o de trânsito, que começou em 1999, são os responsáveis pela maior parte dos planetas que a gente conhece. E só para dar uma ideia de como isso tem avançado nos últimos anos, o milésimo exoplaneta descoberto foi descoberto em 2015. E não sei falar isso, o planeta de número 4000 foi descoberto em 2019. Então tá realmente avançando muito, e muito do que a gente sabe nos últimos anos. Inclusive é interessante pensar, né, que quando a gente fala de física, quando a gente fala de eletromagnetismo, de mecânica quântica, de relatividade, a gente tem um livro-texto e a gente está falando de trabalhos de cientistas de 100 anos atrás, de 50, 200 anos atrás, em alguns casos. Então é um legado desses cientistas. Mas nesse caso, no ramo de exoplanetas, os cientistas que trabalharam nas descobertas dos primeiros exoplanetas ainda estão trabalhando hoje em dia. Então é realmente interessante a gente ver que isso está sendo construído aos poucos, e quem trabalha com isso está realmente participando da construção da base desse ramo da ciência. E os principais objetivos, né, dessa ciência, do estudo dos exoplanetas, é justamente desenvolver e caracterizar sistemas planetários e planetas tipo Terra e estrelas próximas. Ou seja, conhecer todo esse universo de exoplanetas que tem no universo e em estrelas próximas, porque isso é o que o nosso equipamento nos permite fazer hoje em dia. A gente não consegue encontrar exoplanetas em estrelas muito distantes. Então a ideia é justamente encontrar o máximo possível em estrelas próximas, estudar esses corpos para ver o que a gente consegue aprender para acrescentar nas teorias de formação planetária a partir dos planetas que a gente está vendo. A segunda, né, descobrir uma Terra 2.0, que seria um planeta semelhante à Terra, na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol. Isso é importante para várias implicações. Por exemplo, se a gente pensar aqui milhares de anos, né, que a gente conseguir fazer viagens interestelares, a gente ir para um sistema como esse. Ou então, até mesmo a gente saber o quão comum é a Terra. Eu acho que do ponto de vista filosófico, né, é uma pergunta bastante importante da gente saber responder, o quão comum as condições que a gente tem aqui no planeta Terra para a vida. Então, se a Terra for comum, se existirem várias no universo, a gente sabe que as condições para surgir vida são comuns no universo. Se não, a gente sabe que as condições aqui são extremamente específicas, foi um evento muito raro, e é menos provável que a gente encontre vida em outros lugares do universo. Nos dois casos, eu acho que é muito interessante a resposta. Então, é bem interessante também essa pergunta que se tenta responder do ponto de vista do estudo de exoplanetas. E, por fim, procurar sinais que possam ser interpretados como decorrentes da presença de vida. E realmente é procurar vida em exoplanetas. E eu vou falar um pouco melhor, né, de espectroscopia, mas isso daqui é como a gente mede a atmosfera de um planeta. Né? Isso aqui é a luz, imagina a luz passando num prisma, no arco-íris, né, diversas cores, e existem lacunas nessa emissão. E essas lacunas, elas são sinais de elementos químicos. E a gente já consegue observar a atmosfera de exoplanetas, a gente já consegue fazer espectroscopia da atmosfera de exoplanetas e procurar esses sinais de elementos químicos. E alguns sinais a gente sabe que são característicos de vida. Outros são sinais característicos de atividade geológica, por exemplo, mas alguns são característicos de vida. Já existem astrônomos procurando vida em outros planetas através da composição química
da atmosfera. E a gente sabe que a atmosfera afeta bastante. A atmosfera da Terra, por exemplo, tem a quantidade de oxigênio que tem justamente por causa da atividade dos seres vivos. Tenho certeza que vocês sabem disso muito mais do que eu. Mas, de qualquer forma, é possível a gente procurar esses sinais em exoplanetas. Tá, e como é que a gente detecta esses exoplanetas? Né? Antes de entrar nisso, eu vou perguntar de novo. Alguém tem alguma dúvida nessa parte ou tá ok? Vocês estão acompanhando ainda? Ninguém tem dúvida? Ok, vamos lá. Métodos de detecção, então. Como eu falei para vocês, está dando para ver a animação aí? Aqui parece que está ok. Como eu falei para vocês, a maior parte dos métodos, inclusive os que são aplicados em maior escala até hoje, não estão relacionados com medir uma propriedade do planeta diretamente. A gente não consegue ver o planeta, só com imaginamento direto, isso é muito, muito difícil de aplicar ainda. A gente consegue, mas é muito difícil. O que a gente vê é o efeito que o planeta causa na estrela. Então aqui é só para representar um desses efeitos, não é o único, que é justamente a questão da órbita. Quando a gente fala que o planeta orbita a estrela, ele não orbita necessariamente a estrela. O que acontece, na verdade, é que tanto a estrela quanto o planeta orbitam o centro de massa entre eles. Só que o centro de massa fica próximo do corpo de maior massa. A gente calcula, né? A gente chega que na maior parte das vezes no sistema solar, por exemplo, esse centro de massa cai dentro do Sol. Então é o que estaria representado aqui. O centro de massa estaria dentro da estrela. Mas mesmo assim, isso fica deslocado com relação ao centro da estrela. Então o planeta está orbitando esse centro de massa e a estrela também. Então, mesmo que esse centro de massa esteja dentro da estrela, existe um movimento, né, da estrela. E é esse movimento que a gente busca detectar para inferir que ele foi causado pela presença de um exoplaneta. Então, esse é um dos métodos mais aplicados, mais diretos, né, para a gente determinar que existe um exoplaneta. O outro é o método de trânsito, que eu acho que é o próximo slide aqui. Então, vou começar pelo método de trânsito, porque ele é mais simples. Nesse método, o planeta passa na frente da estrela e apaga uma parte do brilho da estrela. Então, só para mostrar para vocês o que está acontecendo, né? Essas aqui são imagens dos trânsitos de Mercúrio e de Vênus no sistema solar. Então, eles são planetas internos, né? A órbita deles é interna à órbita da Terra. Então, em algum momento, igual a gente tem os eclipses, por exemplo, em algum momento o alinhamento fica o Sol, o planeta, Mercúrio ou Vênus e a Terra. E aí, quando a gente olha, a gente vê que parte ali, né, do disco do Sol que a gente está vendo aqui da Terra, parte disso está sendo obscurecido pelo planeta. E o que isso causa, né, de maneira geral? Uma diminuição no brilho da estrela. Então, o planeta passa, né, isso é uma coisa que acontece rápido, né, no máximo alguns minutos. O brilho da estrela desce um pouco, diminui, e depois o planeta sai e o brilho da estrela volta a subir. No caso do Sol, a gente consegue olhar para o Sol, né, não diretamente, né, com instrumentos, claro, não. Se olhar para o Sol a gente fica cego, mas a gente consegue olhar através de instrumentos, através de uma projeção disso, né, olhando a sombra, a gente consegue ver o planeta passando no disco. No caso das outras estrelas, não é isso que a gente vê, porque as outras estrelas elas se comportam como fontes pontuais. Elas estão longe demais da gente, a gente não consegue ver a superfície delas, é como se fosse literalmente um pontinho. Mas ainda assim o planeta está ali passando na frente. E quando ele passa na frente, ele diminui o brilho que a gente vê da estrela. Então é o que a gente vê nesse slide aqui. O que a gente vê é o que está aqui embaixo. É o brilho da estrela em função do tempo. Então o planeta está ali passando na frente, o brilho diminuiu. Agora o planeta está saindo da frente da estrela, o brilho voltou ao normal. Então, isso aqui a gente não vê. Isso que está aqui em cima, a gente só vê para o sistema solar, para Mercúrio e para Vênus. Nas outras estrelas a gente consegue ver isso aqui.
que está diretamente relacionado com isso. Então, através dessa variação no brilho da estrela, a gente consegue inferir a presença de um planeta. Então, aqui do lado, isso que vocês estão vendo é um dado real, mostrando um planeta que foi descoberto em torno de uma estrela. Eu esqueci de colocar aqui qual foi. Na próxima aula eu vou corrigir isso. Mas dá para ver claramente que o brilho da estrela tem uma incerteza na observação, né? Essa variação vertical aqui ela não é real, ela está relacionada com a precisão dos instrumentos, do telescópio e da câmera que está medindo esse brilho. Mas a gente vê que além desse ruído da incerteza na precisão das medidas, além desse ruído a gente tem claramente uma queda do brilho aqui num determinado momento. E, além disso, a gente consegue ver que essa queda é de 2% do brilho da estrela. E assim, como que a gente, na prática, a gente vê isso, né? Tem que botar um telescópio apontado para uma estrela e ficar esperando se em algum momento vai passar um planeta ali. E isso é um pouco complicado, porque com isso a gente consegue achar fácil um planeta, por exemplo, aquele primeiro que foi descoberto, não é coincidência que ele foi o primeiro que foi descoberto, que é o 51 Pégase B, ele tem um período de 4,2 dias. Então, se você deixa o telescópio apontado para a estrela durante 4,2 dias, em algum momento o brilho dela cai. Se você quiser ver um planeta igual à Terra, por exemplo, só pela questão do período da Terra, você teria que deixar o telescópio apontado para a estrela durante um ano, coisa que não é tão viável assim de se fazer para talvez achar um planeta, né? Então tem essa dificuldade aí. Aqui é só para mostrar alguns outros casos de exoplanetas que foram detectados. O que é interessante aqui é que esses três, aqui tem um, acreditem em mim, tem um exoplaneta aqui, né? Quando a gente faz a estatística dos dados dá para ver isso mais claramente. Os outros dois são muito mais óbvios de ver. Mas o que é interessante aqui é que esses três exoplanetas orbitam uma mesma estrela. Então é um sistema com múltiplos planetas igual é o sistema solar. E pode até ter mais planetas lá que a gente não está vendo porque é difícil de detectar. Esse aqui a gente já quase não consegue detectar. Então pode ter ali planetas menores ou com períodos maiores que a gente ainda não detectou. Mas o interessante é que esse método ele é tão simples, né, que até astrônomos amadores conseguem detectar exoplanetas. Então, existe um exoplaneta que foi detectado em 2009 por esse astrônomo amador. Na verdade, ele não descobriu esse exoplaneta, ele já sabia que ele tinha que apontar o telescópio lá para uma determinada estrela, porque lá já tinha um planeta conhecido, com um período conhecido, mas ele conseguiu observar uma queda no brilho da estrela devido ao trânsito do exoplaneta. Então é uma coisa que dá para ser feita, inclusive, com telescópios caseiros. Mas não é fácil. Aqui é só para destacar, então, que essa variação do brilho, ela depende do tamanho do planeta que está passando na frente. Não depende diretamente da massa, né? No geral, um planeta maior, ele tem uma tendência a ter mais massa, mas não é estritamente necessário isso. Tem diferenças de densidade, claro. Mas nesse método a gente está medindo o tamanho. E quando um planeta pequeno passa na frente da estrela, a gente tem uma quantidade na queda do brilho. Quando um planeta maior passa na frente da estrela, a gente tem uma queda maior no brilho da estrela. É só pensar a quantidade da estrela que está sendo escondida pelo planeta. Então existe essa relação clara entre o tamanho e a profundidade da curva de luz, né? Não sei se eu falei o nome, mas o nome que a gente dá para isso aqui é curva de luz. E de acordo com essa profundidade, a gente consegue determinar o raio do planeta que está cruzando na frente da estrela, o tamanho do planeta. Então, é uma forma não apenas de detectar se tem um planeta ali, mas também de medir uma propriedade desse planeta, que é o tamanho. E isso também depende, né, não depende só do tamanho do planeta, depende também do tipo da estrela. Então, aqui nesse caso, é um planeta do mesmo tamanho, passando na frente de uma estrela maior, uma estrela tipo Sol, e aí tem uma pequena variação no brilho só,
Mas um planeta desse mesmo tamanho, passando numa estrela muito menor do que o Sol, por exemplo, uma estrela que tem metade da massa do Sol só, nesse caso a gente vai ter uma queda no brilho muito maior, porque comparativamente, né, proporcionalmente, o planeta seria maior, proporcionalmente. Mas a gente sabe levar em consideração esse efeito para medir o tamanho do planeta. A gente sabe determinar qual é a estrela, qual o tipo da estrela e qual o tamanho típico que aquela estrela deve ter. Para detectar um planeta do tipo Júpiter, né, um planeta gigante, essa variação do brilho ela costuma ser por volta de 1%. Então é uma coisa que dá para detectar até com um telescópio de pequeno porte, telescópio de 1 metro, por exemplo. Isso é pequeno porte, né? É um telescópio de astrônomo amador, mas não é um telescópio daqueles que a gente vai ali, compra na internet, bota no quintal e vê. Um telescópio de 1 metro é um telescópio significativo. Existem astrônomos amadores que têm, mas do preço disso é o preço de um carro. Aquele astrônomo amador tem um telescópio desse tipo. Mas isso para observar planetas gigantes. Dá para observar com um telescópio desse tipo, porque tem uma queda de 1% no brilho e isso a gente consegue medir. Mas para determinar o trânsito de um planeta do tipo da Terra, é muito mais complicado, o tamanho da Terra, né? Porque a queda de brilho é só de 0,01%. Então não é nem um milésimo, é 10% de um milésimo do brilho da estrela. Então é muito mais difícil a gente conseguir observar planetas pequenos. Então esse método de detecção, quando a gente usa o método de trânsito, a gente favorece a detecção de exoplanetas grandes em estrelas pequenas. Quando a gente quer estudar estatística, a gente quer saber qual proporção dos exoplanetas são grandes, né, gigantes. Qual proporção está em estrelas de baixa massa. Para a gente saber isso, a gente tem que levar em consideração que todos esses métodos eles têm vieses de detecção, porque eles favorecem um caso em detrimento de outro. Então, isso precisa ser levado em consideração e é muito importante a gente saber qual caso cada método de detecção favorece. Então, esse é um método que favorece a detecção de planetas grandes em estrelas pequenas. Aqui é só para... Voltando, né, naquilo que eu falei, que a profundidade está relacionada com o raio do planeta e o raio da estrela, e a gente mede o raio do planeta a partir dessa equação aqui. É simplesmente porque está relacionado com a proporção da área da estrela, da área da superfície da estrela que está sendo obscurecida pelo exoplaneta. E outra coisa que a gente também consegue medir com esse método é o período do planeta, né? Isso é simples de medir. A gente vê uma queda na curva de luz, o planeta dá uma volta completa em torno da estrela, a gente vai ter outra queda na curva de luz. O planeta vai dar outra volta completa em torno da estrela, vai ter outro obscurecimento, né, do planeta. Então, isso também favorece um tipo de observação, que é a observação de sistemas de curto período. Porque, por exemplo, aquele primeiro exoplaneta, para a gente detectar, né, a gente considera uma detecção, aqui quando a gente vê o primeiro, é um candidato. O segundo, a gente já fala de uma detecção, porque a gente, de fato, viu o planeta dar uma volta completa. Mas a gente só confirma a existência do planeta quando a gente prevê a terceira detecção e ela acontece. E para um planeta, por exemplo, aquele primeiro, com um período de 4,2 dias, dá para fazer isso aí em 13 dias. Com 13 dias de observação, você consegue confirmar a existência desse exoplaneta. Para um planeta tipo a Terra, que tem um período de 1 ano, você teria que ficar observando a estrela por 3 anos. Não observando, né? Primeira vez você detectou, depois que você detecta a segunda vez, você já sabe o período, então você pode esperar e só apontar o telescópio na hora que for acontecer a terceira passagem do planeta pela estrela. Mas ainda assim é uma coisa que exige 3 anos de trabalho. Então essa técnica ela favorece planetas de curto período. E ela tem uma grande limitação. Nem todos os exoplanetas vão passar na frente da estrela. Isso depende da configuração ali da órbita do planeta com relação à posição do sistema solar. Imagina que a gente está olhando para uma estrela, a gente está aqui na Terra olhando para essa estrela, e o exoplaneta está orbitando nesse plano aqui.
É um plano perpendicular à linha divisada, né? A gente chama de linha divisada a essa linha que liga o observador ao astro que ele tá observando. Então, se a órbita for perpendicular à linha divisada, a gente diz inclinação igual a zero, nesse caso, o exoplaneta, em momento nenhum, ele passa na frente da estrela. Aqui é um efeito de profundidade, aqui não está na frente, tá? Aqui como se diz, atrás, né? Aqui seria atrás, aqui seria na frente, ou o contrário. A gente consegue ver o exoplaneta quando a órbita dele em torno da estrela é paralela à linha divisada. Então, quando o planeta orbita no mesmo plano em que se encontra a linha divisada, nesse caso, o exoplaneta passa na frente da estrela uma vez a cada órbita. E aí, nesse caso, a gente consegue detectar. Na maioria das vezes, existe uma inclinação e a gente não consegue detectar. Não é nem um caso nem o outro, existe uma inclinação, mas só se essa inclinação for muito perto dos 90 graus é que a gente consegue observar o exoplaneta pelo método de trânsito. Então, é um método bom, é um método simples, um método fácil de aplicar, mas que não pode ser utilizado para observar a maior parte dos exoplanetas que existem na nossa galáxia, mesmo na vizinhança solar. Depende de dar sorte da orientação do sistema ser favorável para a gente observar nesse método, né? Para o planeta passar entre a Terra e a estrela. Então aqui é só para completar, né, as limitações e o que esse método faz, né? O método ele favorece então a detecção de exoplanetas grandes de curto período com órbitas aproximadamente paralelas à linha divisada em estrelas pequenas. E com isso a gente consegue medir o tamanho e o período do exoplaneta. Então esse é o método de trânsito. O outro método que é mais utilizado também é o método da velocidade radial. Esse método está mais relacionado com aquilo que eu já falei antes, que é o movimento na estrela causado pela presença do planeta, que ambos estão orbitando o centro de massa em comum entre eles. E, né, nesse caso, o que a gente está observando, a gente vai observar, é esse movimento da estrela. A gente não consegue ver o planeta, o movimento do planeta, mas a gente consegue ver o efeito do planeta no movimento da estrela. E além disso, se o planeta for grande, né, for proporcionalmente grande quando comparado à estrela, esse movimento ele vai ser mais significativo. E aí a gente consegue detectar ele com mais facilidade. Se a estrela for muito grande ou o planeta for muito pequeno, então o efeito do planeta também ele vai ser menor. Então quanto maior o planeta, ou também está relacionado com a distância, eu vou mostrar depois, mas quanto maior o planeta, maior é o efeito que ele causa na estrela, mais fácil é para a gente detectar. Então, esse é um método que favorece também a detecção de planetas grandes, mas agora a gente não está falando em tamanho, a gente está falando em planetas com grande massa. Que pode estar relacionado com tamanho, né, mas não necessariamente é a mesma coisa, por causa das diferenças de densidade. Tá. E como que a gente consegue detectar isso? A gente vai ter uma aula só para falar de propriedade da luz, então eu não vou entrar em muito detalhe aqui, vou tentar ser o mais breve possível, falar disso, falando de maneira bem resumida, mas a luz, quando ela atravessa um prisma, a gente sabe que ela se divide nas cores do arco-íris. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso agora, mas o que a gente precisa saber é só o seguinte, existe um efeito que chama efeito Doppler, e quando um objeto está se afastando da gente, um objeto que emite luz, todas essas emissões dele aqui são deslocadas para os comprimentos de onda mais vermelhos. Então o objeto fica mais vermelho, literalmente. E quando ele está se aproximando da gente, esse deslocamento ele é para o azul. Então a gente sabe quando o objeto está se afastando e quando o objeto está se aproximando. E como é que a gente consegue medir se a luz dele está se deslocando para o vermelho ou para o azul? A gente consegue medir isso a partir daquelas linhas de absorção que eu falei para vocês antes, que são as assinaturas dos elementos químicos no espectro. Então, existem linhas características. Isso aqui, por exemplo, é o espectro do Sol.
Cada linhazinha escura dessa que vocês estão... Isso aqui é literalmente a luz do Sol. É a luz do Sol passando num prisma e dividindo em diferentes cores. E aí, quando a gente observa isso, a gente vê várias lacunas. Cada uma dessas lacunas está relacionada com um elemento químico, né? Em alguns casos, um único elemento químico está relacionado com várias lacunas dessas. São as diferentes transições do átomo. Isso a gente vai falar com mais detalhe em uma próxima aula. Mas o importante é que essas lacunas, elas têm posições características, posições específicas. Dependendo do elemento, existe uma lacuna na posição tal. Quando esse objeto está se aproximando ou se afastando, essas linhas de absorção, não sei se está dando para ver na animação aqui, porque está um pouco travado, mas quando ele está se afastando ou se aproximando, essas linhas elas vão ou se deslocando para o lado do vermelho ou se deslocando para o lado do azul. É o que a gente está vendo aqui. Então a gente consegue medir essa velocidade da estrela, né? A velocidade quando ela está se afastando, quando ela está se aproximando. Então olhando aqui, aqui está o observador, aqui a estrela está se aproximando, as linhas estão vindo para o azul. Aqui a estrela está se afastando, as linhas estão indo para o vermelho. Então essas linhas elas ficam fazendo esse movimento por causa da órbita do planeta, e a gente consegue então medir a velocidade de afastamento e de aproximação da estrela até a gente usando esse método. Certo. Aqui são algumas observações de fato dessas linhas dessa velocidade, né? A gente chama isso aqui de curva de velocidade radial. E nesse caso é uma curva um pouco esquisita, porque ela também é sensível a outros elementos da órbita do planeta, como por exemplo a excentricidade e a inclinação da órbita. Então quando a gente ajusta aqui uma curva de velocidade para determinar as propriedades do planeta, a gente está medindo também propriedades da órbita desse planeta. E a gente também consegue medir a massa. A massa está relacionada com a amplitude desse movimento, mas também está relacionado com a distância do planeta até a estrela. E a gente também consegue medir o período, por exemplo, o período da órbita do planeta vai ser o intervalo de tempo entre 2 picos ou 2 vales, por exemplo. Deixa eu ver... Tá, então esse método ele também tem um viés de observação, né? Ele favorece exoplanetas que são massivos, que têm curto período orbital. Quando o período orbital é curto, a velocidade da estrela é maior. Se a velocidade é maior, o efeito é mais significativo. Então, eles favorecem planetas. Esse método favorece planetas que têm curto período orbital, ou seja, estão próximos da estrela. Essas duas afirmações aqui, elas são a mesma coisa. Ter um curto período orbital e estar mais próximo da estrela são coisas diretamente relacionadas. É a lei de Kepler, a segunda lei de Kepler. A terceira lei de Kepler. E favorece também estrelas de baixa massa. Porque quando a diferença de massa entre a estrela e o planeta é menor, como se diz, o efeito gravitacional do planeta na estrela é mais significativo. Então, esse é um método que favorece estrelas de baixa massa, os planetas massivos, que têm curto período orbital, ou seja, estão próximos da estrela. Só que esse também tem um problema com relação à inclinação da órbita. Então, a massa que a gente observa, ela é sempre menor do que a massa real do planeta. Porque o que a gente está observando é só o movimento da estrela na linha divisada. Então, a gente está aqui, é o observador olhando para a estrela, a gente vê a estrela aproximando, afastando, aproximando, afastando. Mas o movimento do planeta ele pode ter uma componente aqui nessa outra direção, que a gente não consegue medir pelo método de velocidade radial. O que a gente mede é justamente projeção desse movimento aqui no eixo, na linha divisada do observador. Então aqui é só para mostrar que um exoplaneta com esse movimento e um exoplaneta com um movimento muito maior, só que mais inclinado, tem a aparência de ter exatamente o mesmo movimento, a mesma projeção do movimento
para o observador. Então, quando a gente mede a massa desse planeta, é esquisito a gente tirar seno da massa, quem é de exatas vai achar isso esquisito, mas quando a gente faz as contas da dinâmica, é justamente isso que a gente chega, que a massa que a gente observa é a massa real que a estrela tem, que a gente não conhece, vezes o seno da inclinação, que é esse ângulo aqui, que está relacionado com a inclinação da órbita, que no geral a gente também não conhece. Então a gente mede uma estimativa da massa, que está relacionada com uma inclinação média, por exemplo, que a gente pode considerar, mas a gente nunca mede diretamente a massa do exoplaneta. Tem essa limitação por causa da inclinação. Então, antes de eu entrar nos outros métodos, tem mais alguma dúvida? Alguém? Dúvida? Eu vou começar a fazer perguntas individuais na próxima aula. Mas enfim, ok. Que bom que ninguém tem dúvida. Os outros métodos eu não vou falar com tanto detalhe. É verdade, eu esqueci de botar os exercícios dessa aula. Eu lembrei na hora que eu estava montando aqui a reunião. Na próxima aula vai ter bastante exercício. Mas enfim. As outras técnicas eu não vou falar com tanto detalhe. Elas são importantes também. Tem exoplanetas que foram descobertos só usando essas técnicas. Mas a maioria, assim, 80, 90%, foram detectados usando as duas técnicas que eu falei. Então, essas são os principais métodos de detecção. Mas esses outros também são importantes, então eu vou só mencionar. O da astrometria, esse foi o primeiro que tentaram usar para detectar, é literalmente olhar esse movimento que o planeta está causando, mas ao invés de ver isso na linha divisada, né, utilizando a velocidade radial, nessa técnica a gente tenta ver esse movimento no céu. Seria o movimento perpendicular ao que a gente vê quando a gente olha o método da velocidade radial. Então você imagina, a estrela está aqui no céu, tem um planeta orbitando a estrela que a gente não está vendo, né? No caso a distância entre os dois está extremamente exagerada aqui, não chega nem perto disso, é muito menor, o planeta olhando da Terra está praticamente exatamente na mesma posição da estrela, mas é como se fosse isso aqui, exagerando, né? A estrela vai estar orbitando o centro de massa, o planeta vai estar orbitando o centro de massa. Então, quando a gente olha o movimento da estrela ao longo de vários anos, ela tem um movimento próprio, igual eu falei para vocês, que está relacionado com o movimento da estrela na galáxia, mas ela também teria uma componente do movimento que está relacionado com a órbita do planeta, o efeito da órbita do planeta. Então, ao invés dela simplesmente seguir em linha reta, a estrela ficaria fazendo um bamboleio em torno da direção do movimento próprio dela. E isso permitiria detectar exoplanetas. Esse foi a primeira técnica que tentaram aplicar para descobrir exoplanetas, mas até hoje a gente não tem precisão suficiente para determinar isso, porque é um movimento tão pequeno que é muito difícil da gente enxergar. Isso aqui é uma simulação do movimento do Sol observado se o Sol tivesse uma distância de 10 anos-luz. Então imagina que o Sol tivesse uma distância de 10 anos-luz aqui da Terra, né, da gente observador, os planetas estão lá orbitando o Sol, e o Sol vai ter um movimento no céu. Só que esse movimento ele é da ordem dos milissegundos de arco. É 1/1000 de 1 segundo de arco. E isso é basicamente causado principalmente por Júpiter. Os outros planetas quase não têm contribuição nisso. Então é como tentar medir o tamanho angular de uma moeda a 2.000 quilômetros de distância. Então assim, a moeda está em outro continente e a gente está tentando medir o tamanho angular olhando para ela. É praticamente impossível. Existem exoplanetas que foram detectados com essa técnica, então assim, a gente chega, não foi um caso mais favorável do que seria Júpiter, um planeta maior, numa distância maior, mas é muito pequeno o efeito, e por exemplo, um planeta como a Terra, 1 angstrom, tentar medir
o diâmetro angular de um átomo que está a 1 metro de distância de você. Então, assim, tentar medir diâmetro angular de átomo é uma coisa completamente impensável. A gente não consegue ter uma precisão suficiente para medir essa pequena variação na posição da estrela para determinar, por exemplo, planetas tipo da Terra. Então, é um método que existe, é um método que está sendo aplicado, descobriu aí algumas dezenas de exoplanetas, mas exige uma precisão absurda que a gente, no geral, não consegue atingir para planetas típicos. Por exemplo, Júpiter já não seria possível de descobrir usando essa técnica. Uma outra técnica também bem interessante, essa usa um efeito da relatividade especial, que a gravidade ela também faz com que a luz se curve. Então a trajetória da luz ela não é mais uma linha reta porque ela está se curvando de acordo com a gravidade de corpos massivos. E o que isso causa? Né? Quando a gente está olhando para uma estrela, tem a estrela que a gente está olhando e podem ter estrelas atrás dessa estrela. E a luz dessas estrelas que estão atrás é defletida quando ela está passando pela estrela e isso se traduz em aumentos de brilho. Por exemplo, porque a gente está vendo a estrela de mais direções quando ela está passando, quando essa estrela que está passando. É como se ela atuasse como uma lente. Por isso que a gente chama de microlenteamento gravitacional. E micro, porque é uma lente gravitacional causada por um corpo pequeno. Uma estrela, nesse caso, é considerada um corpo pequeno. E quando essa estrela tem um planeta, essa deflexão da luz, ela é diferente do que no caso de uma estrela que não tem um planeta. Existe aqui um efeito que está sendo causado justamente pela presença do planeta. E isso pode ser detectado, é justamente esses dois bumps, né, esses dois aumentos aqui no brilho da estrela, e isso também permite a detecção de exoplanetas. Mas nesse caso também é extremamente difícil de detectar e depende de um evento muito específico, que é a estrela passar exatamente na posição favorável para fazer esse lenteamento gravitacional. Então, é um método que também já foi usado, mas que é muito difícil de aplicar, então são poucos os exoplanetas que são conhecidos usando essa técnica. E uma que está ganhando um pouco mais de destaque nos últimos anos, desde 2008, 2009, é justamente a técnica de detecção direta do exoplaneta. Então a gente tinha lá o farol e um vagalume. Hoje em dia a gente conhece as estrelas tão bem, e a gente tem equipamentos que medem a fotometria com uma precisão tão alta, que a gente consegue modelar a luz que a gente espera ver da estrela, e aí a gente consegue subtrair essa luz esperada do que a gente está observando. Então a gente tem a estrela que a gente está vendo, a gente tem um modelo da estrela que a gente espera observar, a gente subtrai um do outro, e o que sobra, se sobra alguma coisa, é uma coisa adicional que está ali. E aí, usando esse método, né, já foram descobertos alguns exoplanetas. Então, essa imagem aqui são exoplanetas reais, tem 4 exoplanetas nessa imagem, e foi descoberto justamente dessa forma. Se não tivesse essa técnica para tirar a luz da estrela, isso aqui tudo ia estar branco, porque seria o espalhamento da luz que está sendo emitida dessa estrela. Mas com essas técnicas que permitem tirar a luz da estrela, a gente consegue ver diretamente os exoplanetas. E aqui está um exemplo, ele está aqui no meio, tem um exoplaneta aqui, que foi observado ao longo de 4 anos, não, ao longo de 8 anos, foram 4 posições ao longo de 8 anos, e foi possível ver, nessa observação ele estava aqui. 2 anos antes, ele estava aqui. 4 anos antes, ele estava aqui. Então, não só foi detectado o exoplaneta, mas foi possível ver diretamente ele se deslocando em torno da órbita dele. Mas também é um método muito custoso do ponto de vista observacional. Para aplicar isso, existe, por exemplo, um instrumento no Gemini Sul, que é um dos maiores telescópios do mundo. Então, é um instrumento que foi desenvolvido justamente para esse telescópio e funciona ali porque realmente ele é o único telescópio que tem um dos únicos que tem essa precisão para medir a luz da estrela tão bem para poder fazer essa comparação entre o modelo e o que a gente está medindo. Então, é um método que está ganhando destaque, provavelmente vai se tornar mais proeminente quando os telescópios
maiores terminarem de ser construídos. Está sendo construído um telescópio 8 vezes maior do que esse. Mas até lá, esse método vai dar, vai permitir que a gente observe só algumas dezenas de exoplanetas. Mas é muito promissor e no futuro a gente deve ver cada vez mais exoplanetas descobertos de forma direta. Então era isso para formação planetária, para os métodos de detecção. E aqui eu devia ter colocado um exercício do Mente, mas na próxima aula a gente vai ter bastante exercício, pode deixar. Mas alguém tem alguma dúvida dessa parte ou posso entrar em formação planetária? Pessoal? Tá certo. Então vamos lá. Formação planetária. Então, a gente viu como detectar esses exoplanetas. Vamos ver agora como é que eles se formam. Né? O processo de formação dos planetas está diretamente associado ao processo de formação das estrelas. E isso a gente vai ver com detalhes quando a gente for falar de estrelas. Então eu vou pular aqui algumas etapas, vou focar na parte que está formando os planetas, mas só para vocês entenderem. Existe uma nuvem de gás com mais massa, por exemplo, do que o Sol, e em algum dado momento essa nuvem atinge as condições necessárias, né, a gravidade, porque ele tem bastante massa puxando a nuvem para dentro, mas também tem a pressão lançando esse gás para fora. No geral, isso permanece em equilíbrio, a gravidade e a pressão. Mas em alguns momentos existem algumas condições, que a gente vai falar nas outras aulas, que fazem com que a gravidade ganhe e essa nuvem colapse. E ao colapso de uma nuvem desse tipo, de uma nuvem de gás, uma nuvem molecular que a gente fala, é o colapso dessa nuvem que dá origem às estrelas. Mas durante esse colapso, na hora que está formando a estrela ali no centro, também se forma um disco de matéria ao redor dessa estrela, que está girando ao redor dessa estrela, e é desse disco de matéria que se formam os planetas. Então, o processo de formação dos planetas está como é que se diz? Diretamente associado, está bastante vinculado ao processo de formação das estrelas. Então, são processos que estão vinculados e que acontecem ao mesmo tempo, mas são processos diferentes. A estrela se forma de um jeito e o planeta se forma de outro. A estrela ela se forma a partir do colapso dessa nuvem de gás. Então é uma coisa que está vindo de cima com mais massa e está colapsando para formar a estrela. O planeta não. O planeta ele vai se formar a partir de corpos menores que vão se juntando. Corpos menores que estão justamente nesse disco que se forma durante o colapso da estrela. E outra coisa, esse disco ele só tem um tempo de vida, né, digamos assim, de 5 a 10 milhões de anos. Porque depois que a estrela se forma, a luz da estrela começa a expulsar o material remanescente nesse disco. Então, o que não forma planeta até 10 milhões de anos é ejetado para fora do sistema. Então, os planetas têm esse intervalo de tempo para se formar. É um intervalo de tempo, quando a gente fala milhões de anos na astronomia, em se tratando de estrela, é um intervalo de tempo extremamente curto. Então a gente considera que os planetas e a estrela têm praticamente a mesma idade. Porque quando a gente fala da idade de estrelas, na idade do sistema solar, 4,6, 4,5 bilhões de anos. Idade do universo, 13,7 bilhões de anos. Então quando a gente está falando em idades da ordem de bilhões de anos, 5 a 10 milhões de anos não é quase nada. Então, a gente considera que os planetas e as estrelas se formam ao mesmo tempo, têm a mesma idade. Aqui é justamente uma imagem para explicar isso. Eu não tinha uma imagem bonitinha para explicar isso, então eu usei o slide do meu professor de astrobiologia e de sistemas planetários, né? Eu fiz as duas disciplinas com ele, então botei aqui a homenagem ao artista Gustavo Porto de Mello, um professor lá do Rio. Realmente ele não é tão bom em desenho quanto ele é com astrobiologia, mas dá para entender o que está acontecendo. Então ele divide em 4 passos a formação dos planetas. O primeiro é o passo que também inclui a formação das estrelas, que é o início, né, o colapso da nuvem de poeira. Então a gravidade supera a expansão do gás e a própria estrela colapsa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a formação desse disco
protoplanetário. E esse disco ele se forma por causa de conservação de momento angular. Então está girando, né, existe ali uma rotação, e conforme isso vai colapsando por conservação de momento angular, isso vai girando mais rápido, e isso acaba criando uma força que joga tudo para o plano que está girando. Então tudo que está girando ali, né, igual, imagina que você pega uma pizza, uma massa de pizza, fica girando, ela vai ficar bem plana. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui. Quando você gira, existe uma força que leva tudo para esse eixo, né, para esse plano perpendicular ao eixo de rotação, e isso forma então um disco que a gente chama de disco protoplanetário, que é ali que vão se formar os planetas. Parte desse material ele vai se dissipar, vai embora, e uma outra parte ela vai se condensar e vai formar o que a gente chama de planetesimais. Seriam parecidos com os asteroides que a gente tem hoje, corpos um pouco maiores do que os asteroides. E eles vão colidindo entre si. Primeiro são colisões ao acaso, eles vão batendo e grudando um no outro, e depois, a partir do momento que vários deles vão se juntando, eles vão adquirindo massa, e eles começam a atrair pela ação da gravidade os outros planetesimais que estão ao redor. Então ele vai crescendo cada vez mais em tamanho, enquanto a estrela está expulsando o resto do material. Então é uma briga aí do planeta juntar esse material para ele se formar e adquirir massa, e a estrela expulsando o restante do material. A Juliana falou que travou. O pessoal tá me ouvindo ainda? Ou vocês perderam também? Ok. Voltou ao normal? Ok. Tá, então vou seguir. E a última parte, né? O Gustavo ele é um professor de astrobiologia que adora falar de vida, então ele fez questão de colocar aqui vida, mas essa última etapa é justamente quando forma o sistema planetário, termina de formar, né, o sistema planetário, e já estão consolidados os planetas, e os planetas começam a se desenvolver, e foi quando, a partir de então, começa a se desenvolver a vida na Terra. Mas tem todo esse processo de formação planetária, que está dividido em algumas etapas, né? Essas 3 etapas eu acho que fica mais fácil de ver, eu vou mostrar 2 vídeos depois. Aqui é só para mostrar imagens dessas etapas. Então, essas nuvens que estão colapsando, a gente vê essas nuvens na galáxia, essas nuvens elas são absurdamente gigantescas. Então, esses pontinhos que a gente está vendo aqui são estrelas. Então, elas se estendem por distâncias muito maiores do que as distâncias entre as estrelas. E elas podem ter massa de milhões de vezes a massa do Sol, por exemplo. Então, são realmente nuvens de gás extremamente gigantescas que tem na nossa galáxia. E que colapsam para formar a estrela, mas não é essa nuvem inteira que colapsa. Geralmente é um pedacinho da nuvem que adquire as condições necessárias para colapsar. A gente vai falar disso com mais detalhes quando a gente estiver falando de formação estelar, mas é a partir dessas nuvens que a gente observa na galáxia. Isso aqui na verdade é uma imagem artística, se eu não me engano, não tenho certeza, mas creio que sim. Essa aqui é uma imagem real de discos planetários se formando. Então isso daqui na verdade, a estrela... isso aqui é a nuvem que está colapsando, tem um pedaço que está colapsando aqui, um pedaço que está colapsando aqui, tem 4 pedacinhos, e quando fica escuro aqui, fica escuro justamente porque a opacidade aumenta por causa da poeira que está ali começando a se condensar. Então tem um determinado momento que a gente não vê mais, né, a protoestrela que está se formando, mas ela está ali dentro, e eventualmente ela vai se formar e dissipar essa poeira, que na verdade já vai ter se depositado em um disco. E é o que a gente está vendo aqui, né? Isso aqui é uma imagem de um disco planetário que foi observado. Mas parece aqui um olho de Sauron, né? Mas é porque tem aquele problema de que tem a luz da estrela já no meio e é preciso tirar essa luz. O Gabriel está perguntando aqui o que inicia esse colapso. Eu vou falar disso com mais detalhe quando a gente estiver falando de estrela, mas só para dar uma ideia geral, está relacionado, por exemplo, com a temperatura da nuvem, tem que estar frio, e tem que ter ali alguma perturbação. E várias coisas podem causar perturbação. Uma das coisas que causa é quando, por exemplo, a galáxia tem braços espirais. E essas nuvens estão orbitando a galáxia também. Os braços espirais são regiões de maior densidade. Quando a nuvem atravessa o braço espiral, uma parte da nuvem é comprimida.
e isso causa então uma perturbação ali que, dependendo se a temperatura estiver adequada, essa perturbação vai colocar uma pequena região da nuvem nas condições necessárias para iniciar o colapso. Uma outra coisa que pode acarretar esse colapso, por exemplo, é a explosão de uma supernova. Então vamos supor que formou ali teve essa perturbação, formou uma estrela, essa estrela explodiu em supernova. Essa explosão, se acontecer ali perto, e geralmente para as estrelas de maior massa ocorre dentro da nuvem ainda, essa explosão vai fazer com que novas perturbações sejam geradas na nuvem e novas estrelas se formem. Uma outra coisa que pode formar também imagina uma galáxia menor sendo engolida pela nossa galáxia e ali é uma nuvem, ali tem uma nuvem de gás. Essa nuvem também vai sofrer uma perturbação que pode causar esse colapso. Então são perturbações gravitacionais causadas numa nuvem que tem uma temperatura adequada que causam o colapso e a formação de várias estrelas e, como parte desse processo, a formação dos planetas. Eu vou falar disso com mais detalhe quando a gente estiver falando de estrela. Então, se não tiver ficado muito claro ainda, fiquem tranquilos que vai ficar mais claro quando eu estiver falando de estrelas, da formação das estrelas. Aqui o importante é o que está acontecendo no disco protoplanetário. Deu para entender? Deixa eu ver, a Camila também fez uma pergunta. É correto pensar que toda vez que ocorrer a formação de uma estrela, possivelmente ocorrerá também a formação de um exoplaneta? Sim e não. Na verdade, um dos grandes desafios da ciência planetária é saber o quão frequentes são os exoplanetas. Qual fração de estrelas forma planetas. E a gente acredita que é próximo de 1 ou 2 esse número. Então, toda estrela deve ter pelo menos 1 ou 2 exoplanetas. Então, nesse caso, a resposta seria sim. Mas como eu mostrei para vocês, a gente só conhece 4.000 exoplanetas, e esse é um ramo que ainda está desenvolvendo bastante. Então, dar uma resposta definitiva aqui seria errado. Mas a gente acredita que sim, que quando tem a formação de uma estrela, também tem formação de exoplanetas. Mas saber isso, confirmar isso de fato, é um dos grandes desafios da ciência que estuda os exoplanetas. Ok? Ok, o disco protoplaneta. Então, só para mostrar agora essas fases, né, com mais detalhes. Aqui já é um disco protoplanetário formado, isso aqui claramente é uma imagem artística, né? A estrela está se formando ali no meio. E tem um disco, né, o disco de gás, de poeira, que está se formando em torno dela. E a massa desse disco, nessa fase aqui, quando começa a formar o disco, já tem por volta da ordem de 0,1 ou 1 milésimo da massa solar. Ou seja, 1 milésimo da massa solar é a massa de Júpiter. Então, esse disco inteiro aqui tem de 1 a 100 vezes a massa de Júpiter. E nem todo esse disco forma planetas. Por isso que a gente não tem planetas, a gente não tem 100 Júpiter no sistema solar. A maior parte desse material vai ser expulso justamente pela ação da radiação da estrela. Então, só uma pequena fração disso que vai formar os planetas, por volta aí de 1% dessa massa. No sistema solar, por exemplo, quase toda a massa dos planetas está concentrada em Júpiter, então foi por volta de 1%. E um dos grandes problemas, justamente, para explicar a formação planetária, é que tem que ocorrer até 5, 10 milhões de anos, porque é o tempo que a estrela precisa para dissipar toda essa massa de 100 vezes a massa de Júpiter do disco protoplanetário. Então, se o planeta não se forma ali, no início da vida da estrela, ele não se forma mais, esse material é perdido para o meio interestelar, né, o meio entre as estrelas. Então, ou forma ali, ou não forma mais. Aqui é só para ressaltar isso de novo, né, essas 4 fases que a gente tem, é o colapso da nuvem e a protoestrela, que é quando começa o disco, é esse aqui que eu mostrei. Tem uma protoestrela ali no meio, não consolidou a estrela de fato ainda, e já começa a ter um disco protoplanetário. A gente chama de fase passiva do disco, quando a estrela já está consolidada e já tem gelo, gás, poeira e planetesimais. Então isso daqui seria essa fase, como se diz, essa fase ativa, quando o disco está se formando ali. Aqui já se formaram
poeira, grãos de poeira, grãos de gelo, planetesimais. Então, nessa segunda fase. E nessa última fase é quando os planetesimais, né, o disco praticamente já está todo dissipado, só sobraram ali asteroides e planetesimais que vão colidindo entre si e formando cada vez um corpo maior, que a partir de um certo ponto passa a atrair os demais planetesimais ao seu redor e pela ação gravitacional. Então, a partir de um determinado tamanho, ele começa a crescer de maneira acelerada, porque ele vai pegando mais os corpos que estão ao redor, isso vai aumentando a massa, vai aumentando a ação da gravidade, vai aumentando a quantidade de corpos que ele vai atraindo. Então, é realmente uma corrida entre o planeta para adquirir todo esse material que tem disponível em torno dele e a estrela jogando isso para fora. Então aqui tem um vídeo, não sei se vai dar para vocês verem o vídeo, mas é só para deixar claro essas duas primeiras fases e as duas últimas fases. Então isso aqui é uma simulação, seria a nuvem de gás colapsando, não é a nuvem inteira que colapsa, é só um pequeno pedacinho ali no meio que atingiu as condições necessárias para o colapso. E no meio disso vai se formar a estrela, e ao redor disso está se formando um disco, justamente sustentado pela rotação da estrela, né, da nuvem que está colapsando, e essa rotação aumenta cada vez mais conforme a estrela vai se formando. Então isso aqui seria essa segunda fase, que é quando o material ele começa a se aglutinar ali, mas está tendo também uma boa parte, está tendo bastante evaporação por conta da ação da radiação da estrela. Então, você vê que boa parte do material está sendo perdido, uma outra parte não dá para a gente ver aqui, mas está formando poeira, está formando gelo, está formando os planetesimais. Então, essas seriam as duas primeiras fases da formação dos planetas. E aqui, né, um outro vídeo, né, para continuar as outras fases. Aqui é quando já formou o disco, e começam a se formar, então, os exoplanetas. Eles estão ali, ó, se formando no disco justamente porque vai colidindo os planetesimais e formando corpos cada vez maiores, e esse disco vai se perdendo. Então é assim que se formam os sistemas planetários. Os planetas se formam todos ao mesmo tempo. E aqui é só uma representação do que está acontecendo ali dentro, né? Porque no vídeo não dava para ver isso claramente. Justamente, existem milhares, milhões, né, bilhões de planetesimais, e eles vão colidindo entre si, e eventualmente, dependendo da colisão, né, de como foram as condições da colisão, eles ficam grudados um no outro, e aumenta a massa do planetesimal que está ali. Ele vai colidir com o outro, vai colidir com o outro, e isso vai aumentando cada vez a massa até formar um planeta. Por causa disso, a gente diz que o planeta ele se forma, tá aqui, ó, de baixo para cima, de corpos menores que vão se juntando para formar os planetas. Então, é um processo lento que vai formando a partir de vários corpos menores. Já no caso da estrela, a gente diz que a formação ocorre de cima para baixo, porque é como se toda aquela nuvem de gás fosse colapsando para dar origem à estrela. Então, é uma coisa maior que colapsa e dá origem à estrela. Não coisas menores, como é o caso dos planetas. Então, apesar da gente falar que são processos que estão bastante vinculados, né, que acontecem concomitantemente um com o outro, são processos diferentes e tem que saber diferenciar a formação da estrela da formação do planeta, o processo, né? Entender que a estrela se forma de cima para baixo e o planeta se forma de baixo para cima, porque ele se forma a partir de corpos menores que vão se juntando. E o que a gente aprende, né, da formação planetária olhando os planetas do sistema solar? Então tem esse disco, né? Deixa eu voltar aqui, essa parte eu acho que é boa para mostrar isso. Quando a estrela está expulsando esse material da parte mais interna, o material que vai ser expulso para a parte mais externa, que não vai existir na parte interna, é o material mais leve, são os elementos mais voláteis. É o hidrogênio, o hélio, a água, a amônia, o metano. Esses elementos, essas moléculas, vão ser expulsos para a parte externa por causa da ação da radiação da estrela.
Já os elementos mais pesados, o ferro, o silício e outros elementos pesados, né, o zinco, por exemplo, eles conseguem permanecer nessa parte interna mesmo com a ação da estrela. Isso causa uma segregação de abundâncias químicas. Espera aí que não está dando para passar o slide. Que explica por que a gente vê planetas gigantes gasosos na parte externa do sistema solar e os planetas terrestres na parte interna. Porque os planetas terrestres, eles são pequenos, eles se formaram só dessa parte dos materiais mais pesados que sobreviveram a essa expulsão, né, do material do disco protoplanetário que estava próximo da estrela. Então é só os materiais mais pesados que formam eles. Inclusive, a água da Terra deve ter vindo de asteroides que se formaram na parte mais externa. Então a Terra, quando se formou, ela não se formou com água. E essa parte mais externa, a partir de um certo ponto, existe o que a gente chama de linha de gelo, ou linha de neve. Linha de neve é melhor. Que é a linha a partir da qual os elementos voláteis não são expulsos, eles conseguem se condensar. E a partir dessa linha que é possível formar os planetas gigantes gasosos. E no caso do sistema solar, tudo encaixa muito bonitinho. Os planetas terrestres estão antes dessa linha, os planetas gasosos estão depois dessa linha, porque tinham os materiais voláteis para formar eles, e a densidade desses materiais voláteis é maior, próxima a essa linha, e vai diminuindo conforme a gente afasta do disco protoplanetário até deixar de ter materiais voláteis. Então, aqui tem mais materiais voláteis, formou Júpiter, que é o maior planeta. Aqui tem menos, formou Saturno, que é um planeta tamanho intermediário para o sistema solar. E aqui na região mais externa tem menos ainda materiais voláteis, tem materiais voláteis, mas tem menos. Aí, nesse caso, foram formados os planetas gigantes de gelo. Então, quando a gente olha a configuração dos planetas do sistema solar, a gente consegue entender perfeitamente a formação planetária, bate direitinho com a teoria, com as simulações, com as observações, tudo fechadinho, a gente consegue explicar por que os planetas estão na região que eles estão de acordo com a nossa teoria. Tudo funciona bem. Então, regra geral, os planetas terrestres e menos massivos vão se formar próximos da estrela, tem materiais mais pesados, ferro, silício, zinco, etc. E os planetas gasosos e mais massivos, não dá para mostrar ali porque fica aparecendo isso aqui, mas enfim, os planetas gasosos e mais massivos se formam mais afastados da estrela, além dessa linha de neve, que é a linha a partir da qual os elementos voláteis conseguem se condensar. Então, para o sistema solar, é fácil a gente entender isso. Deixa eu ver por quê. Mas o primeiro exoplaneta ao redor de uma estrela, como eu falei para vocês, né? Isso aqui, olhando o sistema solar e olhando tudo isso que eu falei para vocês de formação planetária e essa questão dos voláteis irem para a parte mais externa, isso não seria possível, por exemplo, explicar se Júpiter estivesse aqui, né? Se Júpiter estivesse na posição de Mercúrio ou na posição de Vênus, ele não tem como se formar ali, porque ele é formado de materiais voláteis que só se condensam a partir da linha de neve. Então, Júpiter não deveria existir aqui na parte interna. Só que o primeiro exoplaneta que foi descoberto ao redor de uma estrela, que é o 51 Pégase, aqui dá para comparar ele com o sistema solar. Então aqui está o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Aqui está a estrela do 51 Pégase, que é uma estrela maior e mais quente que o Sol. E aqui está o 51 Pégase, que é um planeta maior do que Júpiter. Então a gente tem aqui os tamanhos relativos mesmo entre os planetas e as estrelas. O 51 Pégase é maior do que Júpiter. Ele tem que ter mais materiais voláteis do que Júpiter, porque é um material que está disponível ali no disco protoplanetário para formar planetas massivos. Tem que ser elementos voláteis. Só que ele está colado na estrela. Ele está muito mais perto da estrela do que Mercúrio. Então, simplesmente não tem como esses materiais voláteis terem se condensado tão perto da estrela para formar um planeta. A estrela expulsa esse material muito, muito mais rápido do que um planeta consegue se formar. Então, quando esse planeta foi observado e os dados da observação eram
indiscutíveis, tinha ali um objeto desse tamanho orbitando a estrela. O que teve que mudar foi a teoria, né? A gente teve que adaptar a teoria para explicar o que a gente estava vendo, porque a observação em si, ela já foi confirmada várias vezes, está certa, esse planeta está ali colado na estrela. Mas hoje em dia a gente já consegue explicar isso com bastante exatidão, e não é relacionado à formação do planeta naquela região. O planeta, ele não, hoje a gente sabe que esse planeta está aqui, mas ele não se formou aqui. Né? O que está acontecendo é o que a gente chama de migração planetária, e hoje em dia esse é um efeito muito bem conhecido, muito bem determinado com estudos de dinâmica planetária. Isso ocorre quando um planeta ou qualquer satélite estelar interage com um disco de gás. Então, a própria interação do planeta com o disco de gás, com o disco protoplanetário, vai freando o planeta, vai tirando energia do planeta, e quando o planeta perde energia, ele espirala para dentro do sistema. Então ele vai perdendo o momento angular para o disco protoplanetário, ele vai caindo para dentro da estrela. Se isso acontece ou não, depende de várias questões. Depende da massa do planeta, depende da estrela, depende do quanto a estrela está sendo eficiente em expulsar esse disco planetário. Então, se a estrela expulsa o disco planetário muito cedo, esse planeta não vai migrar tanto para dentro. É o que aconteceu no sistema solar, os planetas ficaram lá na região externa, mas se a estrela não é muito eficiente para expulsar esse disco, ou se esse disco inicialmente já tinha uma massa um pouco maior, demora mais para ser expulso, o planeta ele acaba migrando para dentro. E esse processo de migração planetária para planetas do tipo da Terra, ele é caótico, porque sempre que isso acontece, os planetas terrestres são ejetados. Ou então eles viram uma lua do planeta gigante, mas isso é muito raro e na verdade não foi confirmado nenhum caso ainda, só uma proposta de que pode acontecer, mas no geral o que a gente sabe que tem grande chance de acontecer é que quando o planeta gigante gasoso passa para a parte interna, ele perturba a órbita dos planetas terrestres com muita intensidade e isso causa a ejeção desses planetas. Então, se Júpiter tivesse feito a migração planetária no sistema solar, a Terra não ia estar aqui. Então, isso é um dos motivos que levam a gente a saber que a Terra é um planeta realmente especial, porque a gente observa muitos planetas gigantes gasosos próximos à estrela, e a gente sabe que isso acontece, poderia ter acontecido no sistema solar, e se tivesse acontecido, a gente não estaria aqui. E isso é uma coisa que pode tornar a Terra mais rara do que seria se não existisse esse efeito. Inclusive, tem um estudo de astrônomos brasileiros que o sistema solar, inicialmente, para a gente explicar a órbita dos planetas, e isso ajuda até a explicar a inclinação de Urano, que existia um quinto exoplaneta gigante gasoso que, durante o processo de migração planetária, foi ejetado e colocou os planetas na configuração atual. Existem modelos de formação planetária que descrevem quase que perfeitamente a posição dos planetas do sistema solar, e eles precisam, então, desse quinto exoplaneta, quinto planeta, não exoplaneta, né, em torno do Sol, que teria sido ejetado. Então, é uma coisa que pode ter acontecido no sistema solar, mas não o planeta gigante vir aqui para a parte interna do sistema, né? Ele, na verdade, ele teria sido perturbado e ejetado durante o processo ali. Ele não completou o processo de migração. Mas é uma coisa que acontece e a gente sabe que está influenciando a posição dos planetas. Então, deixa eu tentar dar uma acelerada aqui para a gente conseguir terminar no horário. Os exoplanetas que já foram observados. Alguém tem uma dúvida? Se tiver dúvida, vocês podem escrever, podem me interromper, tá, gente? Só para deixar claro. Vou seguir. Então, hoje, né, literalmente hoje, a gente conhece 4.187 exoplanetas. E quando a gente olha a distribuição dos períodos desses exoplanetas e dos tamanhos, e também a distribuição das massas, a gente vê muita coisa que a gente está acostumado a ver no sistema solar, né, que são planetas gigantes. A gente praticamente não vê planetas parecidos com a Terra, com Marte, com Mercúrio, com Vênus e com os gigantes de gelo.
A gente até vê planetas com a mesma massa que a Terra e que Vênus, e com o mesmo tamanho, mas com o mesmo tamanho, com a mesma massa e com o mesmo período, a gente quase não vê. Justamente porque no sistema solar os planetas eles têm períodos muito longos e a gente observar uma estrela por 3 anos, 2 anos, né, só para detectar exoplanetas é custoso observacionalmente. Então a gente tem uma tendência maior de encontrar exoplanetas de curto período. Isso é um efeito das observações. Não necessariamente a maior parte dos exoplanetas tem período menor do que os planetas do sistema solar. São efeito das observações. Mas, se vocês forem ver, dos planetas do sistema solar, a gente não teria detectado esses planetas em outras estrelas. Né? Um ou outro aqui que cai dentro dessa linha, mas a maior parte dos planetas do sistema solar seriam considerados difíceis de detectar, inclusive a Terra. Mas isso quando a gente inclui o período. Quando a gente fala em termos de tamanho e em termos de massa, a gente já encontrou vários planetas do tamanho da Terra, todos esses aqui, e vários planetas com massa parecida com a massa da Terra, que seriam esses aqui. Só que tem planetas que a gente vê aqui que não tem nada a ver com os planetas que a gente observa no sistema solar. Por exemplo, esses planetas aqui, eles têm a massa de Júpiter, ou até mais do que a massa de Júpiter, mas eles estão com períodos extremamente pequenos, ou seja, eles estão bem próximos da estrela, então seriam esses Júpiter quentes, que são bastante comuns, a gente já observou vários Júpiter quentes entre os exoplanetas que a gente observou, mas no sistema solar a gente não tem nenhum corpo desse tipo. Um outro corpo que a gente observa bastante também, que a gente não tem um exemplo no sistema solar, são as superterras. Né? Superterras ou os mini-Netunos também, né? Que seriam os planetas que têm uma massa entre a massa da Terra e a massa de Netuno. No sistema solar isso está bem dividido. A gente tem os planetas terrestres, a gente tem os planetas gasosos, e existe uma diferença enorme de massa e de tamanho entre eles. Mas quando a gente olha os exoplanetas, não, a gente vê que existe todo um zoológico planetário, né? Um zoológico de planetas entre essas categorias. E na prática a gente não sabe exatamente como esses planetas se parecem, mas a gente tem alguns modelos que descrevem como eles seriam. E só para mostrar isso daqui, a distribuição dos planetas descobertos, a maior parte dos planetas que a gente conhece seriam esses mini-Netunos e essas superterras. Então, a maior parte dos planetas descobertos são diferentes dos planetas que a gente observa no sistema solar. Não necessariamente a maior parte dos planetas no universo são diferentes dos planetas do sistema solar, porque as observações estão cheias de vieses. Lembra que eu falei que a gente prioriza planetas grandes, planetas de maior massa, em estrelas pequenas, com órbitas, quando a órbita, o período dos planetas é pequeno. Então tem todos esses vieses que vão influenciando nas observações, mas hoje a maior parte dos planetas conhecidos são as superterras e os subnetunos, os mini-Netunos, que na prática a gente não sabe exatamente como são, porque a gente não tem exemplos no sistema solar para a gente observar de perto. E na aula passada a gente viu como é importante a gente observar de perto para a gente entender os detalhes dos planetas. Então aqui é só para colocar todos os tipos, né, que não sei se tem todos aqui, eu coloquei os que eu fui lembrando, mas não está em escala, né, isso é importante falar. Mas aqui é os que a gente tem no sistema solar, que a gente também tem em vários outros sistemas, são os planetas terrestres, os gigantes gasosos e os gigantes de gelo, e os planetas que a gente não tem no sistema solar, que seria esse superterra e mini Netuno, que é o planeta que está entre o tamanho da Terra e o tamanho de Netuno, os Júpiter quentes, que são os planetas tipo Júpiter ou maiores que Júpiter, né? Ou então tamanho próximo de Júpiter, mas que orbitam muito próximos da estrela. E tem também os super Júpiters, que são planetas maiores do que Júpiter. Então, só para falar um pouquinho sobre cada um deles, a superterra ou o mini Netuno, né, o que a gente espera, na verdade, é que um planeta, se ele tiver até 2 vezes o tamanho da Terra, ele ainda vai ser considerado um planeta terrestre. Só que a gente espera que um planeta desse tamanho ele consiga
segurar mais materiais voláteis e ele seria completamente coberto por um oceano. Então, pode ser um planeta interessante para a busca de vida, até porque a gente acredita que a vida se desenvolveu primeiro nos oceanos. Talvez vocês saibam mais disso do que eu, mas num planeta desse tipo, talvez a vida se desenvolva, mas nunca chegue no estágio de vida inteligente. Então, se a gente já estiver falando de vida inteligente, talvez na Superterra não seja a melhor opção, porque a gente acredita que estar na superfície do planeta, ter acesso a viagens planetárias, esse tipo de coisa, é importante para uma civilização se desenvolver num nível para a gente se comunicar, por exemplo. Então, se a gente está procurando vida inteligente, uma superterra não deveria ser o lugar ideal para essa vida se desenvolver. E já os mini Netunos é um tipo de planeta completamente diferente de tudo que a gente tem, de tudo que a gente conhece, porque seria um planeta como a Terra, por exemplo, mas com uma atmosfera muito densa, né, um envelope muito denso, não tão denso quanto dos planetas gasosos, mas em torno de um núcleo terrestre de tamanho considerável. Então, isso seria um planeta que a gente não tem nada parecido com isso no sistema solar. Geralmente isso é chamado de mini Netuno. Esse intervalo, né, do que seria uma superterra, o que seria um mini Netuno, qual que é o tamanho, qual que é a quantidade de massa que tem que ter, a gente não sabe exatamente. Isso depende também se isso se formou antes da linha de gelo ou se se formou depois da linha de gelo. É muito difícil você formar um planeta maior do que a Terra antes da linha de gelo, porque ali você tem poucos materiais voláteis que compõem a maior parte da massa do disco planetário. Mas ainda assim, se o planeta se forma antes da linha de gelo, ele deve ter uma estrutura. Se ele se forma depois da linha de neve, desculpa, linha de gelo, enfim, linha de neve, ele vai ter uma outra estrutura. Então, na prática, a gente não sabe exatamente como esses planetas devem parecer, a gente acredita que o cenário seja esse que a gente está vendo aqui. Os Júpiter quentes, né, eu já falei, está relacionado com a migração planetária. Mas só para mostrar mais um caso, né, esse aqui é um planeta que tem 2 Júpiter quentes antes da órbita de Mercúrio, numa estrela muito maior do que o Sol. Então, assim, são planetas bastante inóspitos, na verdade, porque o que a estrela está fazendo é literalmente evaporar esses planetas. Então, essa imagem artística aqui, ela não tá bem representada. Do mesmo jeito que os cometas têm caudas, esses planetas teriam gigantescas caudas aqui da atmosfera deles, sendo varridas para o meio interestelar. Tá aí o Super Júpiter, só para fechar os tipos de planetas. Eles são planetas maiores do que Júpiter, mas existe um certo limite. Se o planeta tiver mais do que 13 vezes a massa de Júpiter, ele passa a fazer fusão do deutério. Não é exatamente 13 vezes, depende da composição química também, mas 13 é para a composição química do Sol, do sistema solar. Mas a partir de mais ou menos 13 vezes a massa de Júpiter, ele passa a realizar fusão de deutério. E aí a gente chama isso de anã marrom. Ele não é nem uma estrela, porque uma estrela tem que completar um ciclo de fusão nuclear que a gente chama de ciclo próton-próton. Mas também não é um planeta, porque está fazendo fusão. Então, quando existe só fusão de deutério, que é a partir de 13 vezes a massa de Júpiter, a gente chama de anã marrom. Então, entre o Super Júpiter e o que é uma anã marrom, e entre a anã marrom e o que é uma estrela, a gente ainda não sabe exatamente quais são os limites, e esses limites algumas vezes podem depender de coisas que a gente não necessariamente consegue medir, como a composição química. A gente consegue medir a composição química em alguns casos, a gente não consegue medir em outros casos. Então, algumas vezes a gente simplesmente a gente sabe a massa do planeta, mas está ali bem no intervalo, a gente não tem como saber se é um planeta ou se é uma anã marrom. Mas existem diversos planetas observados com massa maior do que a de Júpiter. Esse é um tipo de planeta que a gente não conhece no sistema solar. E só para deixar a coisa mais confusa ainda, né, tem alguns modelos que mostram que algumas anãs marrons podem queimar deutério em alguns momentos, parar de queimar deutério, depois voltar a queimar deutério, dependendo da fase evolutiva que ela está. E pela nossa classificação hoje, isso seria um planeta, não seria um planeta, seria um planeta, não seria um planeta, e ficaria alternando entre 2 tipos diferentes de objetos.
Isso eu vou voltar a falar quando eu estiver falando de formação estelar, mas existem poucas anãs marrons, porque esse processo de formação planetária ele vai cada vez menos tendendo a formar planetas mais massivos, né? Chega um limite que o planeta não cresce mais além disso, né? O disco protoplanetário já vai todo embora, então não é raro formar planetas muito maiores do que Júpiter. Da mesma forma, as estrelas elas podem se formar com vários tamanhos diferentes, depende da massa da nuvem que está colapsando, mas se a massa for muito pequena, a nuvem ela não colapsa. E se ela não colapsa, ela não forma uma anã marrom. Então é muito raro também uma, uma nuvem colapsar e formar uma anã marrom. Na prática, a gente não sabe, quando a gente já observou diversas anãs marrons, mas a gente não sabe se ela se formou como parte do processo de formação planetária ou se ela se formou como parte do processo de formação estelar, até porque os dois casos não são favoráveis para formar anãs marrons. É raro formar esse tipo de objeto. E só para terminar, então, última parte, a zona habitável. O que é a zona habitável, né? A gente sabe que a gente tem vida na Terra por causa da água. A gente sabe que a água é um dos principais fatores que permitem o surgimento e evolução da vida na Terra. E para ter água na superfície, depende da temperatura na superfície do planeta. E a temperatura na superfície, por sua vez, depende da distância entre o planeta e a estrela. Não depende só da distância, eu mostrei para vocês, por exemplo, que Vênus é mais quente do que Mercúrio. Então depende também da composição química da massa, da composição química da atmosfera do planeta. Mas o principal fator que determina se tem água líquida na superfície ou não é a temperatura, e a temperatura, o principal fator que determina é a distância até a estrela. E a gente pode definir, então, a zona habitável como o intervalo de distâncias nos quais a temperatura fica entre 0 e 100 graus Celsius. Claro que depende também da pressão, não é necessariamente esses valores. A definição ela leva em conta diferentes pressões, mas a zona habitável é o intervalo de temperaturas para os quais pode existir água líquida na superfície do planeta. E existem definições de zona habitável que levam em consideração também o tamanho do planeta. Então, por exemplo, o planeta ele pode ter até 1 e 2 vezes o tamanho da Terra para ele ser considerado um planeta habitável. Senão ele já passa a ter ali uma camada muito densa de atmosfera que causaria um efeito estufa que aumentaria muito a temperatura interna do planeta. Então existe também um limite com relação ao tamanho do planeta. Se ele for muito menor do que a Terra, ele não retém a atmosfera. Se ele for muito maior do que a Terra, ele vai ter atmosfera demais e vai ter um efeito estufa que vai causar um aumento maior na temperatura do planeta. Então, zona habitável ela pode ser definida só com a distância até a estrela, mas ela também pode levar em conta todos esses fatores. Mas a definição é a zona na qual pode existir água líquida na superfície do planeta. E a zona habitável ela não é fixa quando a gente pensa em diferentes estrelas. Para uma estrela, ela também não é fixa, ela varia um pouco com o tempo, mas ela varia principalmente de acordo com a massa da estrela que a gente está considerando. As estrelas mais massivas, elas são, no geral, mais quentes também, e se elas são mais quentes, elas estão emitindo mais luz, elas são mais luminosas, não necessariamente as duas coisas estão ligadas, mas nesse caso elas são mais quentes e mais luminosas, então elas emitem mais energia. Então, para a água líquida existir na superfície, o planeta tem que estar mais distante, porque tem mais energia sendo emitida pela estrela. Então, ele fica mais distante para compensar esse fator. Então, para os planetas, para as estrelas mais massivas, a zona habitável é mais afastada. Para uma estrela menos massiva, acontece o contrário. Ela é mais fria, ela emite menos luz. Então, para o planeta receber quantidade de luz suficiente para ter água líquida na superfície, ele tem que estar mais perto. Então, a zona habitável ela depende de qual é a estrela do sistema planetário. Esse aqui acho que é o último slide, só para mostrar. Para mim, esse é o sistema planetário mais interessante que existe.
que já foi descoberta, além do sistema solar, claro, porque são 7 planetas do tipo da Terra, então ele é o sistema de exoplanetas com mais planetas do tipo da Terra conhecidos, e além disso, além de ter o maior número de planetas tipo Terra conhecidos, ele tem 3 planetas tipo Terra na zona habitável, que seria o F e o G. TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1F e o TRAPPIST-1G. Esses 3 planetas estão na zona habitável, então, e a gente não conhece nenhum outro sistema com tantos planetas terrestres na zona habitável. Só que é um sistema muito diferente do sistema solar. A estrela ela só tem 8% da massa do Sol. Então, aqui está em escala, né, o tamanho. A órbita desse último planeta que está representado aqui, esse H, é o que está aqui. Então, é um sistema que está muito mais compactado com relação ao sistema solar, mas justamente por essa estrela ser muito menos massiva e emitir muito menos luz, a zona habitável dela está aqui, bem na parte interna, onde estão esses planetas. Então isso deixa bastante claro, né? Isso aqui, daqui para cá teve que aumentar 25 vezes, né, para poder representar. E só para fechar, né, e uma outra curiosidade, né, apesar desses planetas estarem na zona habitável, vocês lembram que eu falei de travamento de maré, que é o que acontece com a Lua. A Lua sempre mostra a mesma face para a Terra, porque está nas condições necessárias para atingir o travamento de maré, que uma das condições é estar orbitando muito próximo. Então a Lua atingiu essa condição, a gente sempre vê a mesma face voltada para a Terra. A mesma coisa acontece para todos os planetas aqui do sistema TRAPPIST. Eles estão orbitando tão perto da estrela que acontece esse processo de travamento de maré, então a mesma face do planeta está voltada para a estrela o tempo todo. Então, apesar deles estarem na zona habitável, e um planeta nessa distância poder ter água líquida na superfície, a gente não acredita que existem condições para o desenvolvimento de vida nesses planetas. Porque justamente um lado está sempre voltado para a estrela, então ele vai ficar com uma temperatura muito alta, e o outro lado está sempre voltado para o espaço e vai ficar com uma temperatura muito baixa. E então a gente não acredita que seja possível desenvolver vida ali. Eu não acredito, na verdade. Existem astrônomos que ainda defendem que pode sim ter vida ali. Esses planetas podem, por exemplo, ter uma lua, e uma lua que tiver com travamento de maré para esse planeta não vai estar com travamento de maré para a estrela. Então, ainda se defende que é um sistema interessante astrobiologicamente, mas nesses planetas eu não acredito que tenha vida justamente por causa da questão do travamento de maré. E para fechar, uma curiosidade, na verdade, nesse sistema aqui, se a gente usar aquela definição que eu mostrei lá no início da aula, que a gente faz uma continha para ver se é um planeta ou se não é um planeta, se fosse nesse sistema que Plutão estivesse orbitando, na mesma distância que ele está orbitando o Sol, ele seria considerado um planeta por aquela regra. Então, tem um bônus aí para Plutão. Ele poderia ser um planeta, ele só está na estrela errada. Mas enfim, gente, a aula de hoje era isso. Fechou aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, podem mandar e-mail. Tô à disposição de vocês. Certo? Pessoal perguntando da presença. Sim, não vou passar uma lista, mas eu vou marcar de acordo com quem participou da reunião. Eu olhei aqui, deixa eu tirar um print, mas eu tirei um print no início também. Então eu tenho aqui todo mundo que participou, eu tenho pelo chat também quem participou. Então eu vou marcar de acordo com isso. Certo, pessoal? Então vou encerrar. Façam a lista, tá? Quem não fez ainda, comecem a fazer. Só falta uma aula para fechar o conteúdo que está na lista, que é o sobre o Sol. Então já dá para vocês fazerem bastante coisa. Beleza? Tchau, tchau, gente.